Então tá. Cláudio Bressan, então, da Fundação CERT, tá? Então, prazer imenso tê-lo aqui conosco, para falar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Agradeço em nome da Rede RS Indústria 4.0, tá? Então, você tem aí entre 20 e 25 minutos para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá ok? Cláudio, tudo contigo. Ok, boa tarde a todos, obrigado, Peixoto, pelo convite. É um prazer, mais uma vez, me dirigir a esse seleto grupo de gaúchos aí que fazem a diferença no ambiente industrial, né? Eu também sou gaúcho, sou um missioneiro de São Luís Gonzaga, que tive a oportunidade de fazer minha vida profissional, até prazer em te ver aqui, Alessandro Fraga. Fomos colegas de estágio na antiga Álvares, tive a oportunidade de trabalhar na Dana por muito tempo, por quase 18 anos, um belo aprendizado. Depois da Dana, migrei para Santa Catarina, me juntei à equipe da Fundação CERT, onde eu faço justamente o front office com os clientes industriais. Nos últimos 10 anos aí, a gente tem feito diversas interações no sentido de implantar tecnologias de fronteira no chão de fábrica de diversos players. Alguns deles e alguns parceiros eu já vi que estão por aqui para falar do Antônio Sobrinho, da Bini, para falar do João, da Bimac, poderia falar aqui do Dillenburg, da Novos, que são alguns nomes que eu vi que estão na lista de convidados aí, que estão conosco hoje. Obrigado pela oportunidade. Peixoto, eu vou utilizar uma bengala aqui para falar um pouquinho sobre a CERT, sobre aquilo que a gente tem feito. Vou compartilhar a minha tela. Eu só gostaria, por gentileza, de uma confirmação de que vocês estão vendo um slide que deixa a tela azul aí, que traz o logo da Fundação CERT de abertura aí, por favor. Correto, Centro de Referências e Tecnologias Inovadoras. Perfeito. Essa é uma ICT que está estabelecida em Florianópolis, uma instituição criada lá na década de 80, em 1984, e que tem trabalhado, desenvolvido o seu propósito, aí, digamos assim, em 3 grandes pilares, né? Desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processos e a temática do empreendedorismo com sustentabilidade. Essencialmente, somos uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, independente, sem fins lucrativos, que hoje reúne mais de 400 pesquisadores, todos eles seletistas em diversas áreas do conhecimento. O headquarter está em Florianópolis, mas temos instituições associadas em Manaus e Brasília, né? Esse virtuoso ecossistema de inovação construído desde 1984, ele, na verdade, se transformou ao longo do tempo num grande hub de inovação, trabalhando uma abordagem ecossistêmica e proporcionando que o conhecimento acadêmico efetivamente se materialize como resultado prático no mercado, né? Então, a gente trabalha baseado aí na escala do Technical Readiness Level, a escala de maturidade de uma tecnologia, em praticamente todos os níveis dessa escala, com preferência para aqueles TRLs intermediários de desenvolvimento entre a validade da prova a validação da prova de conceito e a validação num ambiente de demonstração, um TRL 6. Em algumas situações, a gente avança até a condição de TRLs mais altos, aplicando essas soluções em escala, né? Desde 2014, somos uma unidade Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, justamente designada para o desenvolvimento de sistemas inteligentes, né? E essa figura aqui nos ajuda a entender um pouquinho quais são as tecnologias que estão nesse guarda-chuva da nomenclatura sistemas inteligentes. Então, desenvolvimento de soluções de sistemas especialistas, soluções de conectividade, soluções de hardware, soluções de sensoriamento, enfim, para aplicação tanto no portfólio de produto quanto no portfólio de processo de empresas industriais, a gente tem a possibilidade de contar com uma subvenção de até 1/3 do valor do projeto, desenvolvido pela Fundação CERT, com esse aporte da Embrap, né? Não é o foco aqui, mas deixo a mensagem e faço um spoiler. Esse slide foi colocado de última hora, Peixoto, porque hoje de manhã eu recebi a notícia de que temos um saldo residual a ser investido em inovação, em soluções que envolvam essa temática que está na tela aqui, em parceria com empresas industriais, para desenvolvimento de soluções, para evolução da maturidade de soluções. Esse saldo residual deve dar
um valor expressivo, digamos assim, para esse final de ano, para fechamento de meta da Embrapia aí. Então, nós recebemos a incumbência de buscar parceiros. Então, se tem alguém aí com uma boa ideia, que precisa de um salto de maturidade, que precisa de um parceiro para desenvolvimento, a hora é agora, aproveitando a oportunidade de funding, né? Mas o nosso assunto aqui, o convite do Peixoto, foi para que a gente falasse um pouquinho sobre modelos digitais, integração de dados e transformação digital na prática. E aí a gente vai trazer um pouquinho, ou eu vou tentar trazer um pouquinho e compartilhar com vocês a experiência que a CERT tem vivido nos últimos anos, e da qual muitos de vocês, alguns aqui que eu já citei, participa dessa jornada como cliente ou como parceiro, né, onde nós temos trabalhado aí e apoiado a indústria, criando novas oportunidades, aplicando tecnologias emergentes, integrando soluções e sistemas, criando interoperabilidade, para que a transformação digital aconteça efetivamente na prática, né? Então, a gente entende que a transformação digital é uma jornada, e essa jornada tem um framework bastante claro, né? E, no nosso caso da CERT, um dos nossos 7 laboratórios, o que nós chamamos aqui carinhosamente de Lab Faber, é o Laboratório Fábrica de Desenvolvimento de Processos Produtivos, que na prática é uma linha de produção, uma área fabril de aproximadamente 1.500 metros quadrados, que tem uma linha de produção de montagem automática de placas eletrônicas e uma célula de integração de produto, além, claro, de demais áreas comuns a uma fábrica, como expedição, estoque e por aí vai. Mas nesse ambiente, desde 2019, nós embarcamos o conjunto das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0. Então, esse ambiente é um ambiente de pesquisa, é um ambiente de desenvolvimento, é um ambiente de formação de recurso humano, e ele foi concebido dentro dos pilares, utilizando as tecnologias e, essencialmente, a tecnologia de virtualização. Por isso que a gente diz, cara, talvez o primeiro grande exemplo que a gente tenha vivido tenha sido dentro de casa. E essa experiência, depois, a gente acabou transbordando para diversos players, né? Nessa experiência do laboratório, quando a gente conecta com empresas industriais, é preciso entender qual é o problema da indústria, né? Se o problema é falta de transparência de processo, bom, a gente pode apoiar com soluções da CERT ou de parceiros, tanto na parte de gadgets, de hardwares e aplicações para coleta de dados e informações, e aí a gente tem uma família de soluções CERT destinadas a isso, né, com foco na democratização da digitalização, digamos assim, né, ou, se o problema é excesso de produtos em estoques, a gente começa a lançar mão de outras tecnologias, dentre elas a chamada aí simulação digital, né? Hoje nós estamos capacitados aí, trabalhando com ferramentas como Flexim e como o Plant Simulation da Siemens. Na verdade, nós utilizamos nas nossas atividades de pesquisa e desenvolvimento, tanto para produto quanto para processo, toda a suíte PLM da Siemens. Então, aqui, especificamente nas simulações de planta, o Plant Simulation é a ferramenta mais utilizada, embora a gente conecte e tenha condições de trabalhar todo o ciclo de vida, né? E simulação de processos, tanto de etapas específicas de células, quanto de fluxos produtivos mais complexos, né? Por fim, peço desculpas, a gente tem hoje, se o problema do terceiro viés de problema aí é falta de visibilidade e controle, a gente tem hoje uma ferramenta sendo desenvolvida num estágio de maturidade intermediário, que é o que nós chamamos aqui de CERT-MES, uma solução que permite visibilidade e controle das operações de chão de fábrica, né? Bom, quando a gente fala num framework ou num roadmap de virtualização ou da jornada de transformação digital da indústria, a gente costuma desenhar 4 principais etapas ou jornadas, digamos assim, ou 4 principais etapas nessa jornada. Primeiro deles, modelos virtuais. Segundo, um desenho de arquitetura da digitalização. Terceiro ponto, a aplicação propriamente dita. E o quarto, a integração entre o mundo real e virtual. Foi esse framework que nós desenhamos e que nós aplicamos para a estruturação do nosso laboratório fábrica de eletrônica, que fica baseado no norte da ilha de Santa Catarina, aqui no bairro de Canasvieiras.
A ferramenta de simulação de processos, na verdade, é o primeiro bloco desse framework, permitindo aí que a gente faça validação de projetos ou de processos, que a gente estude e proponha disposições de layouts, que a gente possa fazer estudos e gestão da cadeia de suprimentos, enfim, que a gente consiga construir cenários que permitam simulações e que permitam escolhas e tomada de decisões mais assertivas dentro desse contexto. Alguns cases de aplicação dessa tecnologia ou dessas ferramentas, digamos assim, pela equipe da CERT ao longo dos últimos, pelo menos 7 anos de uso dessas ferramentas, com a própria Siemens, na área de energia, desenvolvendo um greenfield, uma planta industrial para transformadores, com a Petrobras, aí olhando numa perspectiva de cadeia, toda a cadeia de suprimentos do desenvolvimento de spools, das tubulações de refinarias e de plataformas, ou otimização de um CD vertical da Electrolux no Paraná, a solução da Produsa, que é a Contract Manufacturing da CERT, que opera o ambiente do Lab Faber, que dá vida a esse laboratório e que fornece eletrônica de alta confiabilidade, com muita flexibilidade de linha para mercado. Enfim, eu teria diversos players, diversos parceiros, cada um com uma história diferente, cada um num estágio. Desde aqueles casos em que nós utilizamos a ferramenta como um greenfield, passando por aqueles que nós utilizamos a ferramenta como otimização, e naqueles casos em que nós desenvolvemos a capacidade do cliente em utilizar a ferramenta, criando um gêmeo digital em tempo real daquilo que acontece no seu fluxo produtivo, né? Segundo bloco, é preciso que a gente, ao coletar dados do chão de fábrica e trazer isso para uma ferramenta de simulação, que a gente tenha uma arquitetura estruturada de dados a serem coletados dos mais diversas soluções e das ferramentas que estão instaladas no chão de fábrica. Então, BI, ERP, CRM, SCADA, MES, enfim, essa turma toda, existe uma tendência natural de que eles estejam, cada um falando a sua língua e cada um criando dados, gerando um emaranhado de informações que acaba trazendo complexidade nesse processo. O que a CERT estabelece e o que propõe como arquitetura? Essa figura que está do lado direito aqui, que a gente tenha um hub digital, ou seja, uma plataforma que torne interoperável todos esses sistemas e todos os ativos e gadgets que a gente tem colocado na fábrica. É nessa linha de arquitetura, criando um hub que permita garantir um ambiente de computação interoperável, que permita trabalhar com protocolos de comunicação neutra e que permita que a gente possa padronizar formato de dados e que a gente tem operado e tem trabalhado as soluções que a gente leva a mercado, né? Dentro desse contexto, nós chegamos à camada de aplicações, e eu trago aqui a central de comando do nosso laboratório fábrica de produtos, de produtos eletrônicos, que justamente é onde estão chegando as informações em tempo real daquilo que está acontecendo na fábrica. Então, os dashboards com dados de manutenção, com dados de processo, com parâmetros de qualidade, estão sendo mostrados em tempo real, nesse ambiente, para que os tomadores de decisão possam tornar mais precisa e tenham uma acuidade maior nas decisões que estão sendo tomadas e também no tempo de resposta, digamos assim, às demandas reais da fábrica, né? Dentro desse contexto, temos trabalhado, por exemplo, situações como essa que está na tela aqui, de um cliente que tinha 2 plantas industriais similares, porém distintas. Isso aqui, na verdade, é uma fusão de 2 fabricantes de equipamentos odontológicos, né? A da Biatlante e a Gnatus. 2 fábricas com aproximadamente 20 mil metros quadrados cada uma, fazendo um produto similar, mas não igual, processos similares, mas não iguais, e a equipe da CERT, utilizando ferramentas de virtualização, ferramentas de simulação, propõe a unificação das 2 plantas numa única unidade fabril com 19 mil metros quadrados, buscando implantar os conceitos da indústria 4.0, possibilitando que a gente aí simulasse diversos cenários de possibilidades de distribuição de layout,
tomando como referência os KPIs com foco na produtividade, para que a gente pudesse fazer escolhas da melhor alternativa de trabalho nessa fábrica. Foi um projeto bastante interessante, que com cenários bastante robustos, digamos assim, de resultados, utilizando praticamente metade da área e tendo um ganho de produtividade significativo, né? Então, tudo isso a partir da aplicação de ferramentas de virtualização. Outro aspecto que a gente tem trabalhado muito forte é a adição de uma camada de inteligência artificial aplicada a processos industriais. Esse caso que está na tela aqui é um exemplo de uma indústria metal-mecânica, aqui da região de Blumenau, mais precisamente de Timbó, é a Rudolf Usinados do grupo Crystal. A turma ali trabalha sob desenho do cliente, tem como problema grandes variações de forecast, tem planejamento de produção de curto alcance, matérias-primas de longo lead time, lotes mínimos e serviços externos, né, lote mínimo de matéria-prima e serviços externos agregados ao fluxo produtivo, enfim, tem um desafio de reduzir o estoque de matéria-prima e produto acabado em processo. Para isso, nós trabalhamos junto com eles no desenvolvimento de uma solução de IA específica e customizada, que permitisse o desenho de um MPS, de um Master Production Planning, digamos assim, integrado às demais ferramentas que já eram utilizadas pelo cliente, através de um algoritmo genético que permitisse aí, ou que se conectasse, tivesse interfaces tanto para PCP quanto o setor de suprimentos. Ou seja, nós estamos utilizando a camada de dados da fábrica para processamento e orientação através de um algoritmo genético para tomada de decisão do time de PCP. Então, é um outro viés da virtualização, né? O último bloco do framework que eu proponho aqui é a integração entre o real e virtual. E aí eu volto de novo para o nosso laboratório fábrica, o primeiro case que a gente teve, implantado desde 2019, que está nesse prédio, dentro do Sapiens Park, e nesse ambiente é o ambiente real da fábrica. Então, anteriormente eu mostrei o layout, a central de comando, aqui a linha SMD de fabricação de placas eletrônicas. Por essa linha de produção circulam, por exemplo, hardwares de sistemas de controle desenvolvidos pela CERT e que são fornecidos pela Produsa para a Embraer, e que embarcam as aeronaves da Embraer aí, né? Então, quem tiver a oportunidade de viajar de KC, provavelmente vai viajar com hardware manufaturado aqui em Florianópolis, né? Esse ambiente foi um ambiente que lá atrás, em 2017 e 2018, quando propusemos o projeto dentro do programa prioritário Hardware BR ao Ministério da Ciência e Tecnologia, nós trabalhamos a partir do Greenfield o desenho e proposição do sketch digital. Em 2018, 2019, nós implantamos esse sketch digital. Com isso, eu criei naturalmente um gêmeo digital. Aí faz o as-built disso, retroalimenta e faz as correções do modelo digital, e a partir daí você passa a poder trabalhar e fazer simulações em tempo real das modificações propostas ou das melhorias propostas, das inserções de tecnologia colocadas no fluxo produtivo, seus impactos, sua viabilidade, através de uma construção de cenários aí, né? Então, tudo isso a gente fez dentro do contexto do PLM da Siemens. Primeiro fizemos em casa, e depois levamos esse aprendizado, e o primeiro desafio aconteceu logo em 2020, com a chegada do Covid, numa ação em parceria com a Federação das Indústrias de Santa Catarina e também com uma startup que tinha uma solução para testagem do Covid, onde nós utilizamos a infraestrutura desse laboratório, da linha de integração de produto, e nós precisamos fazer rapidamente uma modelagem para aplicação e automação dos testes que eram feitos pela startup. Então, para vocês terem uma ideia da logística que isso envolveu, já logo nos primeiros meses da pandemia, né, voos diários de Chapecó, onde estão as fábricas, principalmente as fábricas de alimentos, né, especialmente de proteína animal, entregando amostras em Canasvieiras, onde uma linha que originalmente foi
pensada no ambiente digital e depois foi construída com os meios e ativos do laboratório fábrica, fazia a automação da testagem e no final da tarde a gente já devolvia os resultados dos batches de testes daquele dia, né? Então, a gente acabou fazendo uma mobilização e utilizando a tecnologia, utilizando o método, na prática e na vida real, né, sem muito tempo de respirar. A partir daí, a gente começou a utilizar e utiliza hoje essa linha, esse ambiente de integração de produto, justamente para prova de conceitos de utilização principalmente de automação de linhas de produção. O exemplo que está colocado à direita aqui é um exemplo de um fabricante de computadores, de notebooks, mas eu poderia trazer também um exemplo, uma prova de conceito que nós trabalhamos numa parceria com a Soprano, aí de Caxias do Sul, numa automação de linha de montagem na fábrica de materiais elétricos. Então, esse é o ambiente do LabFaber, é um ambiente que está disponível para as empresas industriais, no sentido de desenvolver um P&D em parceria com a Fundação CERT, prototipar soluções e, eventualmente, até fabricar pequenas séries dentro desse ambiente que tem uma condição, primeiro, de tecnologias embarcadas de referência. É um ambiente que foi criado a partir dos conceitos de virtualização e que acabou solidificando, digamos assim, o conhecimento da Fundação CERT e a gente conseguiu transbordar esse aprendizado para o mercado através de projetos de P&D. Então, grande foco é um gêmeo digital executável, grande benefício, reduzir tempo de resposta entre eventos, gerar dados simulados para cenários inexistentes, acelerar o processo de desenvolvimento e implantação de melhorias de processo, gerar otimizações de melhoria contínua de processo e explorar oportunidades baseado em dados reais. Isso a Fundação CERT tem feito tanto na perspectiva de processos industriais, que foi o foco que eu dei aqui, mas a gente também tem um vasto trabalho no desenvolvimento de Digital Twin na perspectiva de produto, especialmente na predição de vida e desgaste de componentes e de soluções na aplicação. Eu deixo aqui os meus contatos, quem quiser copiar o QR Code aí, vai direto para os meus contatos de agenda, telefone, LinkedIn, e eu fico à disposição para perguntas aí, Peixoto. Eu acho que eu cumpri o meu tempo aqui, né, cara? 22 minutos e 20 segundos. Tecnicamente, tu tem mais 3 minutos ainda, tá? Mas é o seguinte, Cláudio, se tu me permite, eu acho que junto com o Diogo a gente pode combinar isso, né? Vamos assistir as duas apresentações e depois vamos fazer as perguntas, porque de repente uma pergunta pode ser respondida por